pensando em criar um blog de histórias, mas não sabe se essa é uma boa forma de divulgar o seu trabalho, as suas escritas? Então assiste esse vídeo que eu te explico se essa é ou não uma boa ideia. Oi, eu sou a Alissa e eu crio blogs desde criancinha, da época que eles ainda eram diários virtuais, e aqui no canal do Blogueiro Inteligente eu quero ajudar você a criar o seu próprio blog e fazer sucesso sem precisar de milhares de seguidores. Por isso, se você ainda está começando, ou se você já tem um blog e está precisando de mais dicas, aproveite e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. Nos últimos meses eu tenho recebido aqui no canal várias dúvidas de pessoas que querem criar blogs para divulgar as suas próprias histórias, tá? Seja porque eles querem mais leitores ou porque eles querem atrair pessoas novas aí para conhecer o trabalho. E aí, normalmente esses comentários eles vêm juntos do o que você acha, é uma boa ideia, vale a pena. E a verdade é que para eu responder isso com sinceridade, eu preciso explicar para você como é que os blogs funcionam. Então, se você é um autor pensando em criar um blog, aqui está o que você precisa entender para tomar essa decisão, tá? Os blogs, eles têm grande parte dos acessos vindos do Google. Ou seja, existem pessoas que elas estão com uma dúvida, elas têm uma pergunta, elas vão lá no Google e elas pesquisam por isso. E aí o Google exibe vários resultados, inclusive posts de blog, e se o usuário achar, parece que esse post é interessante, é o que eu quero saber, ele vai lá, clica e lê o conteúdo, tá? É assim que os blogs ganham acessos. Lógico que você pode divulgar o seu blog da maneira que você quiser, você pode divulgar lá no Instagram, no TikTok, até no YouTube mesmo, mas a grande vantagem dos blogs é que você não tem que fazer essa divulgação pesada, né? Você tem meio que acessos no automático através do Google. Só que o que acontece, tá? Para as pessoas encontrarem os posts de um blog, tá? Elas precisam pesquisar por alguma coisa e aí esses posts vão aparecer como resultado porque eles respondem a essa pesquisa. E agora me diz, o seu capítulo, aí o último capítulo que você escreveu aí da sua história, do seu conto, do seu livro, o que for, ele vai aparecer como resultado para qual pesquisa, tá? O que a pessoa tem que pesquisar para ele aparecer lá? Não tem, né? No máximo, se a pessoa procura aí pelo seu nome, né? O nome do autor, ou pelo nome do conto, o nome do livro, se ela já conhece. Né? Até mesmo, vamos supor, tá? Se a pessoa ela pesquisa pela história do livro, né? Não os personagens, por exemplo. Até se ela pesquisa pela história. Fantasia infanto-juvenil, onde a protagonista descobre que tem superpoderes e ela tem que viver em um reino distante, né? Que tá acontecendo aí, todos os livros infanto-juvenil hoje em dia são assim. O que vai aparecer? Vão aparecer blogs com listas de recomendação do gênero fantasia com protagonista feminina que ganha superpoderes ou que vive em um reino distante, sabe? Não vai aparecer o capítulo do livro, vai aparecer essas listas de recomendação. A não ser que dentro lá do seu capítulo você tenha essa frase, sabe? Fantasia infanto-juvenil, onde a protagonista descobre que tem superpoderes, etc, etc. Porque, vamos ser sinceros, né? É muito improvável que tenha isso dentro do seu capítulo. Então, você postar só os capítulos do seu livro, aí do seu conto, que for no seu blog, não vai te trazer acessos do Google. E aí as principais estratégias que eu ensino aqui no canal, que eu ensino no manual do Blog Descomplicado, né, que é o meu e-book, onde eu explico como é que você cria um blog, cresce ele, ganha dinheiro com esse projeto. Essas estratégias sozinhas, elas não vão funcionar. Por quê? Porque elas precisam que você esteja criando conteúdo útil para o leitor. E útil eu quero dizer, tipo, ele tem uma dúvida e aí ele pesquisou por isso e você escreveu um post respondendo essa dúvida. Respondendo, né, resolvendo um problema, alguma coisa. Por mais que os seus capítulos sejam úteis para entreter, né, a pessoa tem que fazer uma pesquisa muito, muito específica por você ou pelo capítulo para te encontrar no Google. E só quem já te conhece, quem já é seu leitor, vai fazer isso. Então, é uma ideia legal, né? Não quer dizer que o blog seja uma opção ruim para você publicar suas histórias. Muito pelo contrário, é uma plataforma, né, em formato de texto, que você é o dono, então é muito legal. Porém, para publicar suas histórias, para ter sucesso, para atrair mais leitores, tá? Além dos que você já tem por outras plataformas, você vai precisar aí de outras estratégias extras, além do que eu ensino aqui no canal. Na verdade, é só usar essas estratégias de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Então, é legal, mas se você quer atrair mais leitores, você vai precisar fazer um trabalhinho extra. Se você só quer uma plataforma para postar os seus capítulos, né, os seus livros, etc., porque você já tem os leitores, só quer uma maneira mais fácil deles acessarem, aí nem precisa pensar nessa estratégia, você já tem o que precisa, que é os leitores, pode ficar postando e aí você divulga onde você já tem contato com eles. Mas para quem tá querendo atrair mais leitores, né, criar uma audiência, precisa assim pensar um pouquinho além dos capítulos dos seus livros, dos seus contos, etc, tá? E aí quais estratégias você precisa implementar, então, nesse caso? Primeiramente, para atrair novos leitores, você tem que descobrir o que esses leitores eles vão estar pesquisando no Google.
Lembra quando eu falei lá, se alguém pesquisar por história de fantasia infanto-juvenil, que a protagonista ganha poderes e que os resultados vão ser o quê? Vão ser listas de sugestões, né, de blogs falando, esses livros aqui são legais? O seu blog tem que ter posts com todas as listas possíveis onde os seus livros, as suas histórias vão se encaixar, tá? Então, nesse post aí que você vai criar, vamos supor que você tem, assim, um livro que é uma fantasia, que a protagonista ganha superpoder, blá, 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 tá? Você tem esse livro, seu livro é isso, é sobre isso. Você vai criar o quê? Você vai criar um post chamado Melhores Livros de Fantasia, onde a protagonista ganha superpoderes. E aí, nessa lista, tá, de 10, 5, 15 livros que você for indicar, a primeira indicação lá, o número 1 da lista, vai ser a sua história, vai ser o seu livro, o seu conto. E aí você já vai botar o link aí direto nessa primeira sugestão para a sua história completa. E aí depois você bota as outras sugestões, né? Você pode até fazer reviews de outros livros e falar que, se você gostou desse, você também vai gostar desse outro aqui, que é o seu. E aí você coloca o link para a leitura, tá? Além disso, em todos os posts, tá, com os capítulos, é interessante também, antes da história, você colocar uma pequena sinopse, falando o quê? O gênero, pra quem que é o livro, e usar as palavras-chave que as pessoas que estão pesquisando por esse tipo de livro podem estar usando no Google. Como, por exemplo, fantasia com protagonista feminina, superpoderes, fantasia infanto-juvenil, o que for que se encaixar aí pro seu livro, pro seu conto, você coloca um pouquinho antes, tá? De maneira natural, tá? Inserir isso no texto, não é só escrever essas palavras randomicamente. Escreve um pequeno resumo aí que inclua essas palavras, porque aí quando alguém estiver pesquisando no Google por isso, pode ser que seu post acabe sendo encontrado, porque justamente você usou esses termos que a pessoa vai estar pesquisando, tá? Então seu post vai conseguir aparecer como resultado para essas pesquisas. Uhul, finalmente! E aí agora como é que você faz para os leitores continuarem lendo a história, tá? Você atraiu as pessoas, e aí você ainda não publicou todos os capítulos, como é que você faz, tá? Pra eles voltarem e continuarem acompanhando. Óbvio, se a história for muito, muito incrível, você vai publicar todos os dias e criar um hábito da pessoa de checar todos os dias, ok. Talvez você não tenha que ter tanto trabalho. Mas se você tá pensando em postar aí uma vez por semana cada capítulo, então você tem que prestar atenção, porque o leitor não vai se lembrar, tá? Por mais que a gente queira dizer, não, minha história é incrível, como as pessoas vão lembrar? De semana em semana, você é leitor, provavelmente, se você, né, é um autor. Você tá lendo um livro incrível, você vai deixar ele parado por uma semana e depois pegar ele? Não, você vai querer ler tudo na hora. Depois que passou o momento na hora, a sua vontade meio que já, né? Você vai esquecendo, tem outros livros no meio do caminho, então você precisa lembrar a pessoa que, olha só o capítulo novo, vem ler, tá? Então você precisa investir em estratégias para fazer com que esses leitores que estão acompanhando essa história, eles voltem para o seu blog. E a minha estratégia favorita para isso de longe é o e-mail marketing, tá? Você coloca um formulário lá no final de cada capítulo para as pessoas se inscreverem, para elas serem notificadas cada vez que, né, tiver um novo capítulo. Você também pode usar aí as redes sociais para fazer essa divulgação, mas pessoalmente eu prefiro os e-mails, porque eles não dependem de algoritmo nenhum, né? A pessoa se inscreveu, ela vai receber o e-mail lá na caixa de entrada dela, então, coisa linda, perfeita. E eu também gosto bastante do e-mail, porque você não tem que mandar e-mail todo dia, né, para dar certo. E nas redes sociais, para você alcançar as pessoas que te seguem, você precisa ficar postando lá reels e stories todos os dias, o tempo inteiro, pra, né, o algoritmo gostar de você e espalhar o seu conteúdo. E assim, né, isso dá trabalho que você podia usar para ficar escrevendo aí as suas histórias. Então o e-mail é muito mais prático, você pode mandar um e-mail cada vez que lançar o capítulo aí, uma vez por semana, né? E tá perfeito. Olha só, não tem que se preocupar em criar um monte de conteúdo só para alcançar aí 10% das pessoas que te seguem, né? E-mail tá todo mundo ali, então, coisa linda. E aí, sobre a questão do plágio, tá? Tem muita gente que me pergunta, mas aí eu vou publicar e aí vai estar lá, as pessoas vão poder copiar, tá? Então vamos analisar isso rapidinho aqui, se isso é legal. Uma coisa que você pode fazer, que eu vejo muitos blogs fazendo, é você desabilita a possibilidade de copiar. Então a pessoa não consegue selecionar o texto, não consegue clicar Ctrl+C, etc. Não funciona. Você pode fazer isso, mas é lógico que não vai parar as pessoas mais determinadas, até porque você teve a história, né? Então a pessoa pode escrever algo muito, muito semelhante sem copiar e colar. Então o que eu sugiro? Se você vai publicar a sua obra aí online, eu sugiro que você registre essa obra em algum site, como por exemplo, um site que eu descobri aqui é o Avectores, acho que é assim que fala, tá? Divulgaram isso, compartilharam esse site comigo lá no grupo do Telegram aqui do canal, então eu perguntei isso porque eu realmente não tinha esse conhecimento, e aí teve alguém que me respondeu e explicou como é que funcionava, e eu fui mexer aí no site, né, pra ver, exatamente assim e tal. Então como é que funciona aí esse site, o Avectores? Acho que é assim que fala, gente. Esse site serve pra você registrar o direito autoral que você tem sobre essa obra, tá? E aí o registro é válido por centenas de países, e aí você ganha um certificado que mostra que a obra é sua.
E aí, se for necessário você entrar com as medidas legais contra alguém que tenha copiado seu trabalho, você já tem aí essa documentação necessária que prova que o direito autoral é seu. Essa documentação ainda tem data para mostrar, né, que você publicou aí primeiro e tudo mais. Então, no momento, eu diria que essa é a melhor opção. E eu até vi um comentário muito legal deles que responde muito uma dúvida que também vai acontecer aqui, que é, e se eu estiver publicando vários capítulos separadamente, né, a cada semana, né, não publiquei a obra inteira, como é que eu faço? E aí eles falam ou você registra a obra inteira, caso você já tenha escrito tudo e esteja só liberando, né, capítulo por semana, aí, porque você prefere. Ou se você ainda estiver criando a obra, aí o ideal é que você registre cada capítulo, tá? E não é um negócio muito caro, se eu não me engano era tipo R$25, então você pode fazer isso também, aí já protege a sua obra do plágio, tá? Então é só fazer o registro e você já vai ter resolvido essa questão aí de, se me copiarem, tá? Então, é a melhor opção. Pelo que eu entendi, só você publicar e ter a data da publicação mostrando que você publicou primeiro não é o suficiente. Então, o ideal é registrar sim, ok? E aí, o negócio é o seguinte, né? Não tem nenhum problema você criar um blog pra publicar suas histórias. Inclusive, é uma ótima ideia. Você pode escrever quando você quiser, não tem limite de texto, uma coisa linda. O blog é seu. Porém, você precisa pensar, tá, estrategicamente na questão tanto do plágio, então registra aí as suas obras, e também você tem que pensar em como é que você vai atrair novos leitores e fazer com que eles continuem lendo as suas histórias. E aí, pra isso, não basta só publicar os seus textos e esperar pelo melhor. Você precisa trabalhar um pouquinho com aí, né, a questão das buscas do Google e também com as formas de divulgação para manter o contato com os leitores. Então, é basicamente isso que você precisa fazer. E se era apenas essa clareza que você estava precisando aí para tirar o seu projeto do papel, tá na hora de criar aí o seu blog de histórias. Nada de deixar para amanhã, hoje é o dia que você coloca ele no ar. E para fazer isso, eu sugiro que você assista o vídeo que tá aparecendo aqui na tela, com um tutorial completo onde eu te ensino como criar o seu blog, tá? É super fácil, em 15 minutinhos você já vai ter o blog no ar, pronto para receber aí a sua primeira história.